Vou começar esse vídeo com uma provocação que talvez incomode, mas a história por trás da tua marca não interessa. Pelo menos não para propriedade intelectual. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Barro, eu sou advogado de propriedade intelectual e estudo esse tema há mais de 20 anos. Aqui eu conecto propriedade intelectual com negócios, com branding, então já me segue para seguir acompanhando esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá. Por que eu disse que a história por trás da marca não interessa? Tá? Antes que alguém feche o vídeo achando que eu estou desmerecendo o branding, deixa eu explicar exatamente o que eu quero dizer, porque isso é importante para quem está construindo um negócio. Eu vi um vídeo esses dias contando uma história super legal por trás de uma marca. Ela era emocionante, tinha propósito, tinha memória familiar, enfim, tinha um significado bem profundo. E eu fiquei pensando, isso é incrível para o branding, mas do ponto de vista jurídico, isso não muda absolutamente nada na análise de registrabilidade da marca. Ao longo dos anos, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos empreendedores, e uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia é empreendedor confundindo força emocional com força jurídica, e elas não são a mesma coisa. Quando tu vai registrar uma marca, o INPI não analisa a história por trás. Ele não analisa a intenção. Ele não considera o quanto aquele nome é especial para ti. Ele analisa se aquele sinal é distintivo. Ponto. Essa é a questão central. A força jurídica de uma marca, ela nasce na criatividade daquele nome, daquele sinal. Ele não nasce na narrativa que tu construiu ao redor. Então, se tu escolhe uma marca descritiva, algo que descreve exatamente o produto ou serviço, tu pode ter a história mais linda do mundo. Isso não vai transformar essa marca em uma marca forte. Vou dar um exemplo bem simples. Se alguém criar uma padaria chamada Padaria Artesanal da Família Silva e constrói uma história emocionante sobre gerações, a tradição, isso é incrível para a comunicação, mas juridicamente é uma marca fraca. Ela é descritiva, ela tem baixo grau de distintividade, ela vai ter dificuldade de ter exclusividade. Agora, compara isso com uma marca arbitrária ou de fantasia. Uma palavra que não descreve o produto, que não é comum naquele mercado, que é criativa. Essa sim nasce com força jurídica. E por que isso importa? Porque marca não é só identidade, marca é ativo de negócio. E o ativo precisa ser defendido. Quando tu tem uma marca forte, tu consegue excluir terceiros, impedir o uso semelhante, expandir com segurança, licenciar, franquear, enfim, construir valor de mercado. Agora, quando tu tem uma marca fraca, tu convive, tu tolera, tu disputa, tu desgasta energia. Agora, uma questão fundamental. Eu não estou dizendo que a história não importa. Muito pelo contrário. Ela importa muito para o branding, para o posicionamento, para a conexão emocional, para justificar o preço que tu está cobrando, para criar comunidade em torno da marca, mas ela não substitui distintividade. Uma história não salva um sinal fraco. E tem uma parte que branding e storytelling bem construído converge ainda mais com propriedade intelectual, que é quando essa história gera outros ativos protegíveis. Então, por exemplo, personagens criados a partir da narrativa, outros símbolos visuais, slogans, uma identidade visual única, obras autorais, outros elementos gráficos que compõem aquele ecossistema de marca. Aí sim tu começa a construir um ecossistema de propriedade intelectual. Mas perceba que o que é protegido não é a emoção, é a materialização criativa dessa emoção. O direito ele protege a forma, protege o sinal, protege a criação objetivamente identificável. Ele não protege a intenção, e essa diferença ela é estratégica, porque quando tu entende isso, tu começa a construir marca com duas camadas. Uma camada emocional, para o branding, e uma camada estrutural, que é a distintividade jurídica. Quando essas duas caminham juntos, daí tu constrói algo muito mais sólido. Eu vejo muitos empreendedores apaixonados pela própria história, e isso é show de bola, mas negligenciando o básico. Escolher um nome forte, fazer uma busca prévia, entender o grau de distintividade dessa marca, pensar na expansão futura, e depois que começam a aparecer os conflitos. Daí vem as limitações de crescimento. Então, se tu quer construir um negócio sério, tu precisa entender que marca não é só identidade visual. Ela é estratégia de exclusividade. E exclusividade nasce na criatividade de sinal. Então, se tu não está criando uma marca, se tu está criando uma marca agora, faz um exercício, tem que se perguntar, esse nome é criativo? Ele é distintivo? Ou ele só descreve o que eu faço? Se ele só descreve,
talvez tu já esteja começando fraco juridicamente. Isso não quer dizer que tu não possa construir um grande negócio, mas significa sim que tu vai ter mais vulnerabilidade. Então, um lembrete final, o branding encanta, a propriedade intelectual protege. E os negócios precisam dos dois. Se tu quer aprender a construir marcas que não só emocionam, mas também têm uma sustentabilidade jurídica, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente esse tipo de assunto que eu gosto de aprofundar. Valeu, um abraço.